Olá, meu nome é Nicolas Dias, é um prazer estar apresentando um projeto DASB, que já traduzindo do inglês é nomeado como Sistema de Assistência ao Motorista para Ônibus. Esse é o nosso organograma, esses são os nossos integrantes. Como orientador temos o Jairo Souza e como co-orientador Kleber Gomes. Para uma contextualização geral, apresento aqui 4 notícias das diversas que podemos encontrar em qualquer canal ou mídia informativa. É realmente impactante o número de pessoas envolvidas e a gravidade dos acidentes. Para um estudo mais preciso sobre o cenário brasileiro, utilizou-se a base de dados da Polícia Rodoviária Federal. Com as informações que essa base fornece, incrementadas ao software Power BI, foi possível criar relações entre os dados fornecidos para a geração de indicadores de performance. Assim foi selecionado um tipo de acidente que representa uma parte dos acidentes de ônibus, os tombamentos. De 2007 a 2021, aconteceram aproximadamente 10 mil tombamentos e de 2017 a 2021, aproximadamente 3.600 óbitos. Aqui temos um mapa de calor que representa esse número de acidentes distribuídos pelo Brasil. Para uma análise mais profunda, observou-se qual é a principal causa de acidentes dentro de tombamentos. Como podemos ver no gráfico, a velocidade incompatível é a principal causa de acidentes relacionados a tombamentos, com um total de 34%. Após entendermos sobre o cenário brasileiro, devemos entender como um tombamento acontece. O tombamento é um tipo de acidente que ocorre usualmente em curvas, diretamente ligado à aceleração lateral e ao ângulo de rolagem. Veja a situação de uma curva para a esquerda. À medida que a velocidade aumenta, a aceleração lateral também aumenta, no sentido oposto à curva. A carga nas rodas internas à curva diminui de acordo com o aumento do ângulo de rolagem. A condição limite da curva ocorrerá quando a carga nas rodas internas atingir a zero, e o ônibus estará na iminência do tombamento. Assim, pode-se definir qual é o problema a ser resolvido. A velocidade incompatível em curvas gera uma aceleração lateral e faz com que o veículo ultrapasse o ângulo limite de rolagem, sendo assim a principal causa dos tombamentos nas rodovias federais brasileiras. Em seguida, pode-se definir qual é o propósito do projeto. Desenvolver um sistema auxiliar para ônibus, a fim de controlar o ângulo de rolagem, visando reduzir o número de tombamentos em curvas nas rodovias. E por final, podemos concluir com o requisito a ser seguido: evitar a eminência do ângulo limite de rolagem do ônibus através do controle e monitoramento do ângulo de rolagem. Para que seja possível desenvolver um sistema que atenda ao requisito, foi selecionado um sistema de suspensão ativa que utiliza bolsas de ar. É um sistema que ajusta e controla a altura e a rigidez da suspensão, é composto por sensores que monitoram constantemente as condições da estrada e da posição do veículo, assim podendo ter o controle que determina como será feito o controle do ângulo de rolagem. Esse é nosso storyboard, que ilustra o funcionamento do sistema, começando com o ônibus em uma trajetória retilínea até o início de uma curva. Em seguida, ocorre uma mudança acentuada no ângulo de rolagem do veículo. Os sensores captam essa informação e alimentam um módulo controlador, que gerencia as válvulas proporcionais e pode normalizar a situação. Aqui estão as ferramentas de engenharia que foram utilizadas no desenvolvimento do projeto. Através das ferramentas de engenharia, conhecemos as características dos componentes, possíveis ruídos, modos de falhas e possíveis melhorias. Com isso, podemos definir o nosso target, que, de acordo com o estudo base, estipulamos reduzir o ângulo de rolagem até 23% em condições de curvas de pequenos e grandes raios, através da variação da rigidez das bolsas de ar ativas em função do monitoramento da aceleração lateral. Para cálculos e entradas de simulação, foi utilizado como lei de controle a lógica de controle fuzzy, um método de quatro entradas e uma saída, que são respectivamente aceleração lateral, ângulo de rolagem, ângulo de volante, velocidade, para a única saída que seria a rigidez da bolsa de ar. Para a simulação, utilizou-se o software TruckSim, um software voltado para estudos de dinâmica veicular e de veículos pesados, seguido de um trajeto baseado em um local com altos índices de acidentes e um modelo de veículo como referência. Como variável constante, temos o peso total do veículo de aproximadamente 22 toneladas, uma suspensão utilizando bolsas de ar e 70 km/h. Temos como resultados duas simulações simplificadas, uma de referência e outra utilizando o sistema DASB. Podemos perceber pela comparação nos vídeos que o ônibus com o sistema DASB não tomba. Comparando os resultados com o target estabelecido, a
simulação com o sistema DASB teve uma redução no pico de aceleração lateral e também no ângulo de rolagem, no exato momento em que o ônibus da simulação de referência tomba. Mesmo tendo como uma meta a redução de 23% no ângulo de rolagem, o resultado de uma redução de 15,38% fez com que o veículo não tombasse e que, num cenário real, ainda assim poderia salvar vidas. Essas são as nossas referências. E aqui nós temos o nosso site na internet. Caso necessitem de mais informações, acessem nosso QR Code. Muito obrigado.